Silêncio de Deus, 7 motivos e o que fazer. O silêncio é uma presença que pesa, não um vazio. Quando você se ajoelha, fala com Deus, e tudo o que ouve é o som do próprio coração acelerado. Nasce uma inquietação que parece engolir a fé. Você se pergunta se ele te esqueceu, se algo está errado, se a sua oração foi longe demais para ser ouvida. Mas e se esse silêncio não for o fim da conversa, e sim o ponto mais profundo dela? Porque há um tipo de silêncio que não é ausência, é comunicação. É o modo como Deus testa não as tuas palavras, mas o teu entendimento sobre quem Ele é. O silêncio divino é o espelho onde a alma se enxerga sem filtros. Ele revela o quanto a tua fé depende da resposta imediata, o quanto a tua confiança está baseada em sentir e não apenas em crer. Nesse espaço de silêncio, Deus mede a tua capacidade de permanecer, mesmo quando tudo dentro de você pede para desistir. O silêncio não é uma punição, é uma prova. Ele revela se você buscava a presença de Deus ou apenas o conforto de uma resposta. Há quem se perca nesse intervalo, achando que o céu se fechou. Mas Deus não se ausenta, Ele apenas muda a linguagem. O problema é que a maioria de nós quer ouvir a voz dele como um som audível e não como um movimento interno. Quer uma direção clara, mas ignora os sinais sutis que se revelam na própria caminhada. Quando o silêncio chega, é porque Deus quer que você aprenda a enxergar além do ruído. Ele quer te ensinar a perceber a sua presença onde antes você só via a ausência. Imagine um professor durante uma prova. Ele explica, orienta e depois se cala. Não porque abandonou o aluno, mas porque o momento exige que o aluno demonstre o que aprendeu. É assim com Deus. Durante o silêncio, Ele observa o teu comportamento, o teu coração, as tuas decisões. Ele quer saber se você confia quando não entende, se permanece firme quando não sente, se continua andando quando o caminho parece escuro. O silêncio de Deus é um teste de maturidade espiritual. Ele não quer apenas te abençoar, quer te preparar. E preparação nunca acontece no barulho. O ouro é purificado no fogo, não no conforto. E a fé, a verdadeira fé, nasce no momento em que você não tem mais nada para se apoiar, além da certeza de que Deus ainda está ali, mesmo calado. Cada segundo desse silêncio é uma conversa invisível. Deus fala através das portas que não se abrem, dos caminhos que parecem fechados, dos tempos que se estendem mais do que você imaginava. Ele fala quando retira, quando retarda, quando parece distante, porque o silêncio não é um castigo, é um método. É o modo de Deus ensinar o valor da espera, a força da perseverança e a profundidade da confiança. Se o céu está em silêncio, talvez seja porque a resposta que você pede ainda não está pronta, ou talvez seja porque você ainda não está. Deus sabe o exato momento em que o coração está maduro para compreender o que antes só geraria confusão. Ele não se cala para te punir, mas para te moldar. O silêncio é o tempo em que ele trabalha no invisível, aparando excessos, curando feridas, alinhando o teu propósito ao dele. Há um detalhe que poucos percebem. O silêncio de Deus é seletivo. Ele não se cala com quem está distante. Ele se cala com quem já está perto o suficiente para entender sem palavras. Quando ele para de falar, é sinal de que quer que você comece a agir. Quando ele deixa de responder, é porque chegou o momento de você praticar tudo o que aprendeu enquanto ouvia. Esse é o convite do silêncio. Sair da dependência do som para entrar na experiência da presença. Porque o silêncio é, na verdade, a voz de Deus sussurrando: confia em mim mesmo quando não me ouves. O silêncio de Deus sempre chega no ponto em que o coração mais precisa de respostas. É como se o céu parasse de responder bem quando a dor grita mais alto. Mas existe um propósito profundo nesse mistério.
Deus usa o silêncio para amadurecer a alma, para ensinar a confiar mesmo quando nada faz sentido. Ele não quer apenas mudar o que você vive, ele quer mudar quem você é no meio do que vive. Por isso, quando ele se cala, não é sinal de abandono, é sinal de transformação. Há pessoas que interpretam o silêncio como ausência, mas o silêncio de Deus é o ambiente onde ele trabalha em silêncio na estrutura da tua fé. Quando tudo parece parado, ele está moldando as raízes invisíveis da tua confiança. É nesse tempo que ele te ensina a deixar de buscar controle e começar a viver por dependência. O amadurecimento espiritual não acontece quando Deus fala o tempo todo, mas quando você aprende a permanecer firme, mesmo sem ouvir nada. Deus se cala para que o teu coração aprenda a discernir o que vem dele e o que vem da tua ansiedade. Muitas vezes, não é Deus que está distante, é a tua mente que está cheia demais para escutá-lo. O silêncio obriga a desacelerar, a olhar para dentro, a confrontar o que você ainda tenta esconder de si mesmo. Ele é um espelho que revela a fé que você diz ter e a fé que realmente vive. Deus não quer crentes que dependem de sinais constantes. Ele quer filhos que confiam mesmo quando não sentem. Esse é o primeiro motivo do silêncio, o amadurecimento. Porque a fé imatura busca emoção, mas a fé madura busca convicção. O amadurecimento acontece quando a dor não rouba a esperança, quando o tempo não destrói a paciência, quando a ausência de respostas não apaga a oração. Deus está te levando a esse lugar. Ele quer que você aprenda a se alimentar da presença, não da resposta. O silêncio também revela o quanto o coração ainda é movido por trocas. Você ora esperando algo em troca, e quando o céu não responde, se frustra. Mas Deus está ensinando que a oração verdadeira não busca recompensa, busca relacionamento. Ele quer que você o busque pelo que ele é, não pelo que pode fazer. Isso é maturidade espiritual, quando a presença vale mais que a solução. O amadurecimento é doloroso, porque desmonta a imagem que você criou de Deus. Ele deixa de ser o resolve problemas e se torna o pai que te ensina a andar sozinho. E aprender a andar com Deus no silêncio é o maior treinamento de fé que existe. O silêncio te obriga a usar os olhos da alma, a caminhar sem garantias, a crer quando o sentimento falha. E é justamente aí que a tua fé se fortalece, porque ela deixa de depender do som e passa a depender da certeza. Quando Deus se cala, Ele está preparando a tua estrutura interior para sustentar o peso do que virá depois. O que está por vir exige um coração maduro, não um coração imediatista. Ele está treinando a tua resistência, a tua paciência e a tua confiança. O silêncio não é um intervalo sem sentido, é o estágio de construção do teu caráter espiritual. Então, se hoje parece que Deus não está falando, entenda, Ele está te ensinando a ouvir de outro jeito. Ele está amadurecendo a tua fé, limpando o teu interior e te tornando alguém mais firme, mais preparado e mais próximo dele. E quando esse processo termina, a voz que volta a ser ouvida não é apenas a de Deus, mas também a tua, agora transformada, mais calma, mais segura, mais parecida com a dele. Há momentos em que Deus se cala, não porque quer te provar, mas porque quer te proteger. O silêncio, muitas vezes, é o escudo invisível entre você e algo que traria dor, confusão ou desvio de propósito. Nem toda resposta rápida é bênção, nem todo caminho aberto é direção. Quando o céu permanece em silêncio, talvez seja porque o que você chama de atraso, Deus chama de livramento. Ele enxerga o que você ainda não consegue ver, e por isso, antes de permitir, ele pausa. Pense quantas vezes algo parecia perfeito até revelar-se destrutivo. O relacionamento que você achava ser o certo, o emprego que parecia promissor,
a oportunidade que carregava promessas, mas escondia armadilhas. Deus conhece as intenções que você não percebe, as consequências que você não imagina e os bastidores que os olhos humanos não alcançam. Por isso, quando Ele se cala, é porque está te poupando de uma dor futura que você não suportaria agora. Há um tipo de amor que grita, mas há outro que protege em silêncio. Deus não precisa te explicar todos os porquês, porque o amor dele se manifesta no cuidado, não na explicação. Quando ele silencia, é como um pai que segura o filho antes de atravessar a rua. O filho não entende o porquê da pausa, mas o pai sabe que há um perigo vindo que ele ainda não consegue ver. O silêncio é o braço estendido de Deus, impedindo que você atravesse no momento errado. Às vezes, você insiste em orar pedindo algo que parece bom, mas Deus sabe que não é o tempo, nem o lugar, nem a pessoa. E se Ele te desse agora, você confundiria bênção com destruição. O silêncio é a forma mais sábia de dizer, ainda não. Ele não está negando o que você pediu, está apenas te poupando de um caminho que não vai sustentar o seu destino. É fácil enxergar a proteção de Deus quando o livramento é visível, quando você quase sofre um acidente e sai ileso, quando algo ruim acontece e você entende depois. Difícil é perceber o livramento que vem disfarçado de silêncio. Quando nada acontece, quando parece que o tempo parou, quando tudo que você queria não se realiza. Esse é o tipo de livramento que o céu arquiteta no segredo. O silêncio de Deus é estratégico. Ele fecha portas não por castigo, mas por proteção. Ele retarda respostas porque sabe que a tua pressa pode te conduzir a armadilhas. Ele oculta certos caminhos porque ainda está preparando o terreno. E se você insistisse em andar sem esperar, tropeçaria em algo que ele já está removendo por amor. Por isso, o silêncio não é ausência de cuidado, é o próprio cuidado em ação. É Deus dizendo sem palavras, confia em mim, mesmo sem entender. Ele quer que você aprenda a discernir entre desejo e propósito. Nem tudo que o coração quer é o que a alma precisa. O silêncio é o tempo em que ele te ensina a desejar o certo, não apenas o que parece bom. Há livramentos que você só vai entender anos depois, quando olhar para trás e perceber o que Deus te impediu de viver. O silêncio, nesse caso, foi a resposta mais amorosa que ele poderia te dar. Porque o amor verdadeiro às vezes não fala, apenas protege. Há instantes em que tudo ao redor parece estático, as orações se repetem, as palavras já não têm força e o coração começa a duvidar se algo ainda acontece no invisível. É nesse ponto que Deus mais trabalha. O silêncio não é pausa no agir divino, é o cenário onde o invisível se movimenta com mais intensidade. Enquanto você sente que nada muda, Deus está alinhando fatos, pessoas e tempos para que tudo aconteça de forma perfeita. O problema é que a pressa humana não combina com o tempo de Deus. Queremos respostas imediatas, sinais visíveis, confirmações tangíveis. Mas o céu age num ritmo que foge à lógica terrena. Deus trabalha em dimensões que os olhos não alcançam. Enquanto você ora pedindo uma solução, Ele já está organizando o caminho que levará até ela. É como uma semente debaixo da terra. O fato de não ver o broto não significa que a vida não está germinando. No invisível, o milagre amadurece em silêncio. O agir de Deus é detalhista. Ele move peças pequenas que, no momento, parecem irrelevantes, mas que serão essenciais no desfecho. Uma pessoa que cruza seu caminho, uma porta que se fecha, um atraso que te irrita, tudo faz parte de um plano meticuloso que, quando revelado, mostrará que nada foi por acaso. No invisível, Deus não perde tempo, Ele o constrói. Cada segundo de espera é um tijolo invisível na construção daquilo que você orou. Há um motivo pelo qual Ele trabalha escondido. A fé só cresce quando é forçada a confiar. Se você visse cada detalhe do que Deus faz, não chamaria de fé, chamaria de controle.
E o propósito do silêncio é libertar você da necessidade de controlar. O invisível é o campo onde a fé é testada e fortalecida. É o lugar onde você aprende que não precisa ver para crer, basta crer para ver. Enquanto você reclama da demora, o céu está costurando circunstâncias, corrigindo rotas, limpando caminhos. O tempo que parece perdido é, na verdade, o tempo em que Deus está organizando tudo para que a promessa não se transforme em peso. Ele trabalha no invisível porque quer te surpreender no visível. E a surpresa só é possível quando há silêncio, quando não há sinais, quando parece que nada está acontecendo. Lembre-se, o invisível é o berço dos milagres. Toda promessa nasce no segredo antes de se manifestar na realidade. O problema é que o ser humano tem dificuldade de confiar no que não vê, mas é justamente aí que o poder de Deus se manifesta. Ele age quando você decide crer mesmo sem evidências, quando o teu coração escolhe permanecer fiel mesmo sem provas. É nesse ponto que o invisível começa a se tornar visível. Deus está movendo o que precisa ser movido, afastando o que te impediria e preparando o que te sustentará. E tudo isso acontece no silêncio. Quando Ele não fala, Ele trabalha. Quando Ele não se mostra, Ele constrói. E quando finalmente você enxergar o resultado, vai perceber que o tempo de silêncio foi, na verdade, o tempo mais produtivo do céu. O silêncio é o disfarce do agir divino. Deus opera sem alarde, porque o que é eterno não precisa de espetáculo. Ele se move nas entrelinhas da história, nas pausas da vida, nos dias em que parece que nada muda. E quando você menos espera, tudo muda de uma vez. Não porque aconteceu de repente, mas porque Deus estava trabalhando o tempo todo. Há um tipo de silêncio que não é ausência, é ensino. Quando Deus se cala, muitas vezes, Ele está te treinando para ouvir de outro modo. O ser humano acostumou-se a confundir barulho com presença e resposta com direção. Mas o reino de Deus não funciona com pressa nem com ruído. Ele fala de forma sutil, em vozes que o coração só reconhece quando o espírito aprende a silenciar também. E por isso, há momentos em que Ele cala, para ensinar você a escutar. Enquanto a ansiedade clama por um som, Deus quer que você perceba a linguagem dos gestos, das pausas, das pequenas coisas que passam despercebidas. Ele fala através de um pôr do sol, de um encontro inesperado, de uma palavra lida no momento certo. Mas o ouvido apressado não ouve, porque está viciado em ruído. O silêncio divino é a cura da surdez espiritual. É o antídoto contra uma geração que fala demais e ouve de menos. O silêncio é o ambiente onde o coração aprende a discernir. Você começa a entender que a ausência de resposta é, às vezes, uma resposta completa. Que Deus não precisa repetir o que já deixou claro. Que certas confirmações não vêm por palavras, mas por paz. Ele quer te levar a esse nível, onde você reconhece a presença sem precisar de som. Onde o coração percebe o mover de Deus antes que o ouvido o detecte. É preciso aprender que ouvir a Deus não é apenas captar sons espirituais, mas perceber intenções divinas. Às vezes, Ele não fala porque o que você quer ouvir ainda não é o que precisa saber. Outras vezes, Ele silencia porque quer testar se a tua fé depende da sensação de ouvir ou da convicção de confiar. A maturidade espiritual começa quando você deixa de buscar o som da voz e passa a buscar a direção do Espírito. Quando Deus se cala, Ele está limpando o ruído interno que impede a tua audição espiritual. Ele está afinando os teus sentidos para reconhecer o que realmente vem dele. Porque há muitas vozes, as da tua razão, as do medo, as do mundo, e Ele quer te ensinar a distinguir o que é humano do que é divino. É nesse silêncio que a alma se reeduca, que a confusão dá lugar à clareza. O mundo quer barulho, mas Deus trabalha na quietude.
E quem não suporta o silêncio jamais ouvirá o sussurro. A voz de Deus raramente vem com estrondo, vem como vento leve, como presença suave. Por isso, o silêncio é o primeiro degrau da escuta verdadeira. É nele que você aprende que o som da voz de Deus não está nas palavras, mas na direção que o coração sente. Deus silencia para que você pare de correr atrás de respostas e comece a perceber os sinais, porque há coisas que Ele não vai dizer, vai te mostrar. E se você não desacelerar, vai perder os detalhes da providência. O silêncio é o convite para olhar em volta e perceber que o que você chama de ausência é, na verdade, presença em disfarce. Ele quer que você ouça o que só se entende quando o mundo inteiro se cala. Quando você aprender a encontrar Deus no silêncio, o barulho do mundo perderá poder sobre você. A tua paz deixará de depender de explicações e passará a depender de confiança. E nesse ponto, o silêncio deixará de te assustar. Ele se tornará o lugar onde você mais ouve, mais sente e mais entende o que Deus quer te ensinar. Há silêncios que não afastam, aproximam. Deus às vezes se cala não para te punir, mas para te atrair. O silêncio é o chamado à intimidade. Aquele espaço sagrado onde as palavras deixam de ser necessárias e a presença passa a ser suficiente. O amor de Deus não se mede pela quantidade de vezes que Ele fala, mas pela profundidade do que Ele faz quando se cala. É nesse tempo que o coração aprende a amá-lo pelo que Ele é, não apenas pelo que Ele dá. Deus quer te ensinar que a intimidade não é construída por respostas, mas por permanência. Quando Ele se cala, está te convidando para ficar, mesmo sem garantias. É um teste de relacionamento. Você busca a voz dele ou apenas o som das bênçãos? O silêncio separa quem quer consolo de quem quer comunhão. É nesse ponto que a fé amadurece e o amor se purifica. Porque amar Deus em meio à sua voz é simples, mas amá-lo em meio ao seu silêncio é prova de entrega verdadeira. Na intimidade, o silêncio deixa de ser desconforto e se torna conexão. Pense em dois amigos que se entendem com um olhar ou em um pai e um filho que se comunicam sem palavras. É assim com Deus. Quando a intimidade cresce, você já não precisa ouvir tudo para saber que Ele está ali. A presença dele se torna tão real que o som deixa de ser necessário. O coração passa a reconhecê-lo no ambiente, na paz, no simples fato de estar em sua presença. Deus usa o silêncio para te levar mais fundo. Ele quer que você saia da superfície da fé emocional e mergulhe na profundidade da fé relacional. A superfície busca sensações, a profundidade busca essência, e é nessa essência que o silêncio se transforma em diálogo espiritual. Porque a intimidade com Deus não é feita apenas de perguntas e respostas, mas de comunhão constante, mesmo quando Ele não diz nada. Muitos confundem silêncio com distância, mas é exatamente o contrário. Deus se cala quando já está perto o suficiente para ser sentido. Quando você ora e não ouve nada, Ele está mais próximo do que imagina. O silêncio é o sinal de que Ele confia que a sua presença já basta. Ele quer te ensinar que o amor verdadeiro dispensa explicações. Amar Deus no silêncio é a forma mais pura de relacionamento que existe. Há momentos em que o céu parece quieto, mas o coração arde. É o Espírito Santo traduzindo o que palavras não conseguem. A intimidade com Deus acontece nesse lugar, onde o som não chega, mas o sentimento de presença é irresistível. É ali que Ele cura feridas que palavras não alcançam, restaura ânimos que conselhos não tocam e renova esperanças que o tempo havia desgastado. Quando o silêncio chega, Ele está te dizendo: não quero apenas falar com você, quero estar com você. E esse é o maior privilégio de quem caminha com Deus. Perceber que o silêncio dele é o abraço invisível que sustenta, conforta e transforma.
A intimidade nasce quando você deixa de pedir e começa a apenas permanecer. O silêncio é o santuário da alma. Quem aprende a habitá-lo nunca mais se sente sozinho, porque quando o mundo inteiro se cala, a presença de Deus se torna o som mais audível dentro do coração. Então você entende. O silêncio não é o intervalo entre duas respostas. É o lugar onde o amor divino se revela na forma mais profunda e verdadeira. Há momentos em que a fé precisa crescer sem muletas. E é justamente aí que Deus escolhe o silêncio como mestre. Ele cala não para castigar, mas para ensinar o coração a viver pela fé e não por evidências. Quando você não ouve mais nada, quando as certezas se dissolvem e o caminho parece incerto, é porque chegou o tempo de caminhar com os olhos fechados e o coração desperto. A fé que sobrevive ao silêncio é a que permanece quando o chão some. E o único apoio possível é a confiança em quem Deus é, não no que Ele faz. Deus deseja que a tua confiança vá além das circunstâncias. Enquanto a mente pede sinais, o espírito precisa aprender a descansar. A fé imatura quer controlar, quer ver, quer entender. A fé madura apenas confia. E essa confiança nasce no terreno árido do silêncio, onde não há garantias, mas há presença. Quando Deus não fala, Ele quer ver se a tua fé depende da resposta ou se ela é sustentada pela certeza de que Ele continua no controle, mesmo quando parece não estar. A fé verdadeira é forjada quando a alma escolhe crer sem sentir. É quando o medo diz que acabou e você decide ficar. Quando o tempo se estende e ainda assim você se mantém firme. A fé não é emoção, é decisão. E essa decisão só se prova quando o som cessa. Deus quer que você saia da fé que busca explicações e entre na fé que se apoia apenas em quem Ele é. Porque quando você aprende a confiar sem ouvir, nada mais te abala. O silêncio é a academia da fé. Cada oração sem resposta é um treino. Cada dia sem sinal é um exercício de confiança. Cada noite sem consolo é um convite para permanecer. Deus está construindo dentro de você uma fé que não depende de sensações, mas de convicção. Uma fé que não desaba diante da demora, mas se fortalece nela. O silêncio, portanto, é a prova da tua maturidade espiritual. E o resultado é uma fé mais pura, mais sólida, mais parecida com a dele. Quando você começa a entender isso, o silêncio deixa de ser desespero e passa a ser disciplina, porque a fé que floresce sem palavras é a mais poderosa de todas. Ela nasce no escuro, mas sustenta a luz. Ela cresce na ausência, mas produz presença. É essa fé que o silêncio de Deus quer gerar em você. A fé que não precisa ver o mar se abrir para saber que Deus ainda é Deus. A fé que não depende do sentir porque confia no ser. Deus quer que você chegue ao ponto em que a falta de resposta não abale mais a tua esperança. Que o silêncio seja apenas um lembrete de que Ele continua guiando, mesmo sem falar. A fé que agrada a Deus é essa. A que anda quando não vê, a que ora quando não sente, a que confia quando não entende. E é essa fé que transforma o silêncio em aprendizado e a espera em vitória. Quando o silêncio for mais alto que a voz, lembre-se, o silêncio não é o fim da conversa, é o início de uma nova dimensão de fé. Ele quer que você viva pelo que crê, não pelo que vê. Porque a fé não precisa de provas. Precisa de coragem. E a coragem nasce exatamente no instante em que Deus se cala e você decide continuar, mesmo assim. Antes de cada nova revelação, há sempre um período de silêncio. O céu se cala, não porque desistiu, mas porque está preparando algo que ainda não pode ser revelado. O silêncio de Deus é o intervalo entre a promessa e o cumprimento, o tempo em que Ele reorganiza tudo ao redor para que a bênção chegue no momento exato. É o prelúdio do milagre. Assim como a semente precisa da escuridão da terra antes de brotar,
a promessa também precisa do silêncio antes de florescer. Deus trabalha na lógica do tempo perfeito, não do tempo apressado. Ele sabe que há promessas que, se viessem antes da hora, se transformariam em peso. Por isso, quando tudo parece parado, é sinal de que Ele está preparando o cenário para que o propósito se cumpra com precisão. O silêncio é o estágio final antes da manifestação. É aquele momento em que nada parece acontecer, mas tudo já está pronto para acontecer. O problema é que a mente humana interpreta o silêncio como um abandono, quando na verdade é o contrário. O silêncio é o sinal de que algo está prestes a ser revelado. Antes da ressurreição, houve 3 dias de sepulcro. Antes da vitória, sempre há um tempo em que tudo parece perdido. Mas é nesse tempo que Deus age de forma mais profunda. Ele permite o silêncio para que, quando a resposta vier, você reconheça que foi Ele, e não o acaso, quem moveu as peças. Há um momento em que o silêncio de Deus se transforma em revelação, e tudo o que parecia confuso começa a fazer sentido. A dor ganha propósito, o tempo ganha forma, a espera ganha significado. O que parecia esquecimento era preparação. O que parecia castigo era cuidado. O que parecia atraso era o tempo exato do milagre. Deus estava apenas te moldando para receber o que pediu sem se perder quando recebesse. O silêncio é o tempo de lapidação. É quando Deus te tira de cena, te coloca em segredo e te molda para a próxima fase. Ele te esconde não para te punir, mas para te preparar. Porque há revelações que só se manifestam em corações maduros. E para amadurecer, é preciso suportar o silêncio. É preciso confiar quando não há sinais, permanecer quando não há garantias, crer quando não há respostas. Quando o silêncio se encerra, o som que volta não é apenas de uma resposta, mas de uma transformação. Você sai diferente, mais consciente, mais preparado. A revelação não é apenas o que Deus faz, mas o que Ele desperta dentro de você. O silêncio abre espaço para uma nova escuta, uma nova visão, uma nova forma de crer. E quando Deus fala de novo, você já não é mais o mesmo que começou a esperar. Por isso, quando o silêncio se alongar, não o veja como castigo, veja como anúncio. O silêncio é o prenúncio do que virá. Deus está te preparando para algo que exige estrutura, fé e maturidade. E quando Ele decidir romper esse silêncio, será para revelar algo tão grande que fará sentido de tudo o que doeu. Porque antes de cada ressurreição, há sempre um sepulcro. Antes de cada milagre, há sempre um tempo em que o céu parece calado. E é nesse silêncio que Deus está te preparando para ver o impossível acontecer diante dos teus olhos. Enquanto Deus está em silêncio, o coração humano precisa decidir o que fará com esse tempo. É aqui que muitos se perdem e confundem o silêncio com abandono. Mas esse é o momento mais importante da caminhada. O que você faz enquanto o céu não fala, define o quanto você confia. A ausência de respostas não é pausa espiritual. É o campo onde a fé precisa agir. É nessa etapa que Deus observa se você continua orando, servindo, adorando e permanecendo, mesmo sem sentir nada. O primeiro passo é aprender a permanecer em quietude. Não é uma quietude de inércia, mas de confiança. É o tipo de paz que vem quando você entende que não precisa lutar pelo controle de tudo. Quando o céu se cala, é hora de calar também. A voz da ansiedade quer te fazer correr atrás de explicações, mas a sabedoria espiritual te convida a descansar na certeza de que Deus ainda está no comando. Silenciar por dentro é abrir espaço para que Ele fale da forma que quiser, e não da forma que você espera. O segundo passo é transformar a espera em adoração. Enquanto o mundo reclama, quem confia, adora. É na adoração que o coração se alinha com o tempo de Deus.
Não há nada mais poderoso do que louvar no deserto, porque é ali que a adoração deixa de ser emoção e se torna decisão. Cantar quando tudo vai bem é natural, mas adorar quando Deus está em silêncio é sobrenatural. Isso muda o ambiente espiritual. A adoração cria movimento no invisível, mesmo quando nada se manifesta no visível. O terceiro passo é observar os sinais sutis. Deus raramente rompe o silêncio com barulho. Ele prefere os detalhes. Uma porta que se fecha, um encontro inesperado, uma sensação de paz onde antes havia inquietação. Tudo pode ser uma resposta disfarçada. Quando o coração está atento, percebe a linguagem silenciosa de Deus. Ele fala por meio das circunstâncias, das pausas, das pessoas e até dos dias comuns que parecem sem importância. O quarto passo é continuar praticando fé ativa. Não é porque Deus se calou que você deve parar de agir. A fé não é passiva, é movimento com propósito. Continue sendo fiel nas pequenas coisas. Continue plantando boas sementes, mesmo sem saber quando virá a colheita. Deus observa quem é constante quando o céu parece fechado. É essa constância que o prepara para o que virá. Por fim, aprenda a ressignificar o silêncio. Ele não é um tempo vazio, é o intervalo onde Deus fortalece o coração e alinha o propósito. É nesse tempo que você aprende a amar o processo, não apenas o resultado. Quando a mente entende que o silêncio é parte da resposta, a ansiedade perde força e a confiança floresce. Então, o que fazer enquanto Deus está em silêncio? Ficar firme, esperar com fé, adorar sem pedir e confiar sem ver. Porque o silêncio de Deus nunca é o fim. É apenas o prelúdio do que está prestes a ser revelado. Ele não está distante, está te observando. E quando o tempo for perfeito, o que hoje é silêncio se tornará testemunho. O silêncio de Deus não é o encerramento de uma história, é o prelúdio de uma revelação. Quando tudo parece parado, é porque o céu está preparando o clímax. Deus não se cala para desistir de você. Ele se cala para te ensinar a enxergar o que não se via, a sentir o que não se sentia, a crer sem precisar de garantias. Quando o som da voz dele desaparece, é porque chegou o momento de você reconhecer a presença dele em outras formas, na paz que sustenta, na força que renasce, na esperança que insiste em não morrer. Esse é o ponto em que a fé se torna experiência. Porque o silêncio de Deus, quando entendido, deixa de ser dor e passa a ser revelação. É nele que você descobre que a ausência de respostas foi a resposta mais sábia que ele poderia te dar. É nesse tempo que a alma se purifica, a mente se reorganiza e o espírito amadurece. O que parecia demora era apenas o tempo necessário para que você crescesse o suficiente para receber o que pediu. Deus nunca desperdiça um silêncio. Cada um deles tem um propósito específico: te aproximar, te curar, te proteger, te amadurecer. Quando o silêncio termina, você olha para trás e percebe que nada foi aleatório. Cada lágrima foi semente, cada espera, um treinamento, cada dúvida, uma construção. Ele te moldou no intervalo entre o pedido e o milagre. O que parecia ausência era o artesão divino trabalhando na tua estrutura. Chega um dia em que o silêncio se quebra, mas você já não é o mesmo. Agora, o som da voz de Deus tem outro peso, outra profundidade. Você passa a ouvir não apenas o que ele diz, mas o que ele quer formar dentro de você. E é nessa hora que tudo faz sentido. O que antes parecia castigo se revela como cuidado. O que antes parecia demora se revela como exatidão. O silêncio era o tempo de Deus te preparando para o som da vitória. Então, se hoje o céu parece calado, não desista. O silêncio não é a ausência de Deus. É a prova de que Ele está tão próximo que já não precisa falar para estar presente. Continue firme, mesmo sem entender.
Continue crendo, mesmo sem sentir. Continue orando, mesmo sem ouvir, porque o silêncio é o solo onde a fé cria raízes, e é dessas raízes que nascem os maiores milagres. Chegará o momento em que tudo o que você viveu fará sentido. O tempo em que você chorou será o mesmo em que outros serão curados pela tua história. O tempo em que você esperou será o testemunho que despertará a fé de quem já pensava em desistir. E então, quando Deus romper o silêncio, você perceberá que Ele nunca deixou de falar, apenas falava de uma forma que você ainda não compreendia. O silêncio de Deus é o intervalo entre a promessa e a revelação, entre o pedido e o milagre. E quando o som voltar, será para confirmar que tudo valeu a pena, porque até quando ele se cala, ele continua sendo Deus, e o silêncio dele ainda é uma forma de amor.